Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, 4Fs. Hoje falarei sobre o Arsenal 18-19. O Arsenal 18-19 vive um período de mudança drástica, depois de se despedir na época passada o mítico treinador Arsène Wenger e contratar para este ano o espanhol Unai Emery, que saiu do Paris Saint-Germain. O Arsenal é um clube dos mais bem-sucedidos na Premier League. Foi campeão em 98, 2002, em 2004, tudo sobre a orientação do francês, e uma das equipas míticas da Premier League, que é muitas vezes referida como sendo possivelmente a melhor equipa de sempre da Premier League. O Arsenal 2003-2004 foram apelidados os Invencíveis, porque foram a única equipa até hoje a conseguir passar toda uma temporada da Premier League sem conhecer o sabor da derrota. Normalmente esta discussão envolve três equipas: o Arsenal 2003-2004, o Manchester United 98-99, que conquistou o treble, a Taça de Inglaterra, a Liga dos Campeões e Premier League, coisa que mais ninguém conseguiu fazer em Inglaterra, e o Manchester City do ano passado, que conquistou pela primeira vez 100 pontos numa edição da Premier. Ou seja, estamos a falar de um clube, neste caso o Arsenal, que tem, sem sombra de dúvida, um pedigree muito grande na competição, e dessa via foi muito difícil libertar-se de Arsène Wenger, o seu treinador mítico, porque além do bom futebol que o Arsenal apresentou durante muitos anos, Arsène Wenger, com o passar do tempo, conseguiu criar uma aura quase intocável no clube, e fez com que fosse bastante difícil à direção do Arsenal chegar à conclusão que seria melhor partir para uma nova era sem o treinador galês. Os últimos anos do Arsenal têm sido anos de muita convulsão interna, desde a mudança para o novo estádio Emirates em 2006. O clube, na minha opinião, até há 2 anos atrás, fez o possível. Arsène Wenger fez o possível, conseguiu sempre manter o clube no top 4 da Premier League, o que é difícil, e Arsène Wenger sempre o fez, vendo grandes investimentos no Chelsea, no Manchester United. Depois chegou o City com um grande investimento. Ele nunca podia investir muito por causa da construção do novo estádio do Emirates, não havia muito dinheiro para investir, e conseguiu fazer algumas omeletes sem ovos. Mas a partir de uma certa altura, 2013, 2014, começou-se a notar um grande desgaste na forma de jogar do Arsenal. Era uma forma de jogar que não era consistente. Jogavam bem ofensivamente, sem dúvida nenhuma, mas defensivamente era muito difícil ir a campos como Old Trafford, Etihad, e neste período assistiu-se a goleadas históricas feridas pelo norte de Londres. E ainda para mais nos últimos 3 anos, com a chegada de Mauricio Pochettino ao Tottenham, que é sem sombra de dúvida o grande rival do Arsenal, no derby mítico do norte de Londres, e com a chegada de Mauricio Pochettino começou-se a notar uma certa mudança de poder no norte de Londres, uma coisa nada bem recebida, como é óbvio, pelos adeptos dos Gunners, e que ainda veio desgastar mais a liderança de Arsène Wenger. A juntar a isto, também se assistiu nos últimos tempos a uma certa luta de poder na direção do Arsenal, com o acionista maioritário do Arsenal, que é Stan Kroenke, a tentar resistir aos avanços de Usmanov, um uzbek
podia controlar o Arsenal. E, por acaso, hoje veio a notícia que Stan Kroenke finalmente conseguiu comprar as ações de Usmanov e controlar quase a 100% o Arsenal. Isto, os adeptos do Arsenal, não é visto como uma coisa boa. Se nós formos analisar Stan Kroenke é líder de um consórcio que controla várias equipas de diversos desportos. No futebol tem o Arsenal em Londres, nos Estados Unidos, na NFL tem os Los Angeles Rams, na NBA tem os Denver Nuggets. Qual é que é a matriz de todas estas equipas? Equipas que Stan Kroenke são meios de fazer dinheiro. Mais do que vitórias, o que é importante é fazer dinheiro. E um mundo tão competitivo como a Premier League, onde existem clubes a gastar, pelos vistos hoje, se confirmar, a gastar 80 milhões de euros para comprarem um guarda-redes ao Athletic Bilbao, que neste caso o Chelsea prepara para comprar o Kepa por 80 milhões de euros, neste mundo ultra competitivo, balanço entre economia e resultados nem sempre é fácil de conseguir, e tem sido realmente uma razão da luta constante entre os adeptos do Arsenal e a direção do clube. No entanto, o ano passado o Arsenal, que ficou em sexto lugar, fez uma campanha má, não há outra maneira. Foi difícil Arsène Wenger conseguir balançar a participação na Liga Europa com a participação no campeonato, e o Arsenal fez uma época má, ficou em sexto lugar, e chegou-se à conclusão que finalmente é a altura de o francês abandonar o clube. Em seu lugar foi contratado o Unai Emery. O Unai Emery não é um treinador que me enche as medidas, reconheço. É um treinador ao longo da sua carreira tem feito bons trabalhos, em alguns lados, outros nem por isso deixam um pouco a desejar. Não ser campeão no Paris Saint-Germain, por exemplo, no seu primeiro ano, acho um pouco difícil de explicar. Apesar do excelente trabalho do Leonardo Jardim, tinha uma excelente equipa, mas acho um pouco difícil de explicar não ser campeão em França com o Paris Saint-Germain, e ainda para mais perder o Monumental como perdeu para o Barcelona, como estamos todos recordados, na Liga dos Campeões, das oitavas de final. O ano passado iniciou no campeonato francês, é um facto, mas mais uma vez na Liga dos Campeões ficou-se pelos oitavos de final e sem conseguir dar grande luta ao Real Madrid. E qual é que é o grande cartão de visita de Emery? É as 3 vitórias seguidas na Liga Europa pelo Sevilha. E o Unai Emery aporta consigo um pouco essa fama de ser um bom treinador em competições a eliminar. Mas em competições de regularidade, como é um campeonato, de inerência, deixa um pouco a dúvida no ar do que poderá conseguir fazer. A equipa do Arsenal do ano passado era uma equipa desequilibrada, era uma equipa que atacava bem. O Arsenal, se não estou em erro, estou a dizer isto de memória, se estiver enganado, peço desde já desculpa, mas se não estou em erro, o Arsenal foi o terceiro melhor ataque da Premier League, marcou 72, 73 golos por aí. Só ficou atrás do Manchester City e do Liverpool. Ou seja, em termos ofensivos, esta equipa não apresenta problemas. Uma equipa que este ano consegue apresentar como quarteto ofensivo, em princípio, Mkhitaryan, Ozil, Aubameyang, Lacazette, é uma equipa que não tem problemas em termos ofensivos, mas era uma equipa bastante descompensada defensivamente. Arsène Wenger nunca foi conhecido por ser um treinador que conseguisse aportar uma grande consistência defensiva ao Arsenal, e um problema que se agudizou nos últimos anos. E, por isso, este ano as contratações do Arsenal foram, sem dúvida, focadas nesse problema. Foram buscar Leno, o guarda-redes, para fazer luta com Petr Cech, ou para lutar com Petr Cech, peço desculpa, não é para fazer luta, é para lutar com Petr Cech. Neste momento é um pouco uma incógnita quem será o número 1 do Arsenal. Eu penso que Leno acabará por conquistar o lugar.
mas neste início e depois de assistir aos jogos de pré-época, fico um pouco na dúvida. Por exemplo, semana passada, no jogo amigável que fizeram com o Chelsea, em que eu penso que a equipa que jogou era a equipa que o Unai Emery tinha na ideia para a primeira jornada do campeonato no Etihad contra o City, foi de cheio titular. E no fim de semana contra a Lazio, uma equipa que, tirando Torreira e Xhaka, foi composta, na minha opinião, acima de tudo pelos reservas, já foi Leno titular, ou seja, deixa-me um pouco na dúvida quem será o titular. Depois foram buscar Sócrates Papastopoulos ao Borussia Dortmund. É um bom central, mas não é, na minha opinião, um central de topo. Não é um Virgil van Dijk, por exemplo, nem um Mats Hummels, nem nada que se pareça. Ou seja, é um bom central, mas é um central na linha de Mustafi, ou seja, um central que pode fazer um belíssimo jogo como o Mustafi fez o ano passado, por exemplo, em Stamford Bridge, onde foi uma das melhores exibições defensivas do Arsenal durante a época, e conseguiram manter o 0-0, mas depois pode dar um erro catastrófico e comprometer a equipa, ou seja, muito central nessa linha, central duro. Não sei, acho que vai aportar maior consistência à defesa, porque o Colchão está de fora nos primeiros tempos, e mesmo que não estivesse, traria quase certeza maior consistência que o Colchão, que é um central, na minha opinião, ainda mais propenso ao erro do que o Mustafi, mas não é um central que eu diga, ok, a defesa do Arsenal a partir de agora vai ser uma defesa de controle do espaço defensivo, que consiga se impor perante as linhas ofensivas adversárias, as linhas poderosas ofensivas adversárias. Depois, contrataram aquilo que, na minha opinião, mais faltava a esta equipa do Arsenal. Era um bom médio defensivo, um médio defensivo recuperador de bolas, que consiga recuperar terreno, fazer um pressing alto e consistente, mas um pressing com sentido, ou seja, não seja só correr por correr. Um pressing que consiga levar a equipa adversária para as áreas que nós queremos. Isso é o mais importante num pressing. Foram buscar Lucas Torreira à Sampdoria. Acho que pode ser um belíssimo complemento para Xhaka, permitir a Xhaka subir no terreno, porque onde Xhaka jogava com Arsène Wenger, na minha opinião, era um jogador um pouco perdido, porque as características de Xhaka não são de médio defensivo, as características de Xhaka são de médio para jogar à frente do médio defensivo, construir jogo, chegar mais ao pé da área, um bom remate, um bom passe. Ou seja, penso que Xhaka pode ser mais libertado com a chegada de Lucas Torreira. Foram igualmente buscar Steven Lichtsteiner à Juventus, a custo zero. O contrato de Lichtsteiner acabava com os Gigantes de Turim, para fazer concorrência a Bellerin, que estava sentado de cadeira naquela posição. Eu acho que isso foi prejudicial à sua evolução ao longo das últimas épocas, e espero que com a chegada do suíço, que é um poço competitivo, um poço de energia e um poço competitivo, possa acordar, entre aspas, o espanhol para alcançar os patamares que todos nós pensávamos que poderia alcançar quando despoltou nos Gigantes de Norte de Londres. Estas foram as contratações do Arsenal. Em janeiro passado já tinha vindo Aubameyang, que foi uma excelente contratação, vai ser uma das grandes figuras da Premier League deste ano. E com estas contratações, o Arsenal, eu acho que tentou prestar atenção àquilo que realmente era necessário. Ou seja, não foram contratações feitas no vácuo. Foram contratações pensadas e com sentido. E a minha ideia é que o Arsenal este ano, eu não considero o Arsenal um candidato ao título, não o considero, acho que lhe faltam algumas coisas, mas considero que o Arsenal tem muitas possibilidades de melhorar e pode surpreender muita gente. Há muita gente que pensa que o Arsenal quase certeza ficará fora do top 4. Eu não me admiraria que o Arsenal conseguisse no final da época ficar no top 4. Tudo depende também da prioridade que o Unai Emery irá dar entre a Liga Europa e o campeonato, porque a Liga Europa é jogada à quinta-feira. Em Inglaterra não é como, por exemplo, cá em Portugal, que equipas jogam na Liga Europa e depois jogam à segunda. Em Inglaterra isso não se passa. Jogas na Liga Europa à quinta-feira à noite, mas os jogos normalmente são ao domingo.
Raramente depois há um jogo à segunda-feira à noite. Ou seja, depende depois também muito do balanço que o Unai Emery fará das duas competições, se dará prioridade ao campeonato, se rodará depois a equipa na Liga Europa, se não rodará. Mas eu acho que em termos de jogo, o Arsenal este ano vai ser muito mais consistente. Vai ser uma equipa, na minha opinião, ao contrário do que foi ao longo destes largos anos de Arsène Wenger, não será uma equipa de posse. Não será uma equipa de posse, posso estar enganado, mas não parece que vai ser uma equipa de posse. Parece-me que vai ser uma equipa que irá posicionar-se de uma maneira um pouco mais funda no campo, deixando o adversário vir até si para lançar contra-ataques e transições rápidas perigosíssimas com Ozil, Mkhitaryan, Aubameyang, Lacazette. Parece muito mais essa a maneira que o Unai Emery vai estrategicamente pensar o jogo do Arsenal do que um futebol de posse, de jogo entre linhas, de toque curto. Não me parece que essa vá ser a matriz do Arsenal este ano. Parece uma equipa mais talhada para um futebol de transições rápidas, de uma boa consistência defensiva, e eu acho que é isso que o Unai Emery irá tentar implementar no Norte de Londres. Não sei até que ponto isso se irá passar, mas penso que poderá ser esta a ideia do treinador espanhol. Quanto à Fantasy Premier League, ao nosso jogo, o Arsenal apresenta um conjunto de jogadores que pode aportar bastante valor às nossas equipas e mais porque foram um pouco desvalorizados este ano, tendo em conta a classificação do ano passado do Arsenal. Por exemplo, eu acho que Ozil a 8.5 é uma boa hipótese, é uma boa opção. Era isto que eu queria dizer, é uma boa opção, porque o ano passado estava mais caro, estava a 9,5, se não me engano. E a 8.5, eu acho que Ozil, neste jogo, que eu penso que poderá libertar muito o alemão, assistências, chegadas à área, poderá brilhar este ano na Premier League. Já não tem a seleção, já não joga. Eu acho que este ano o Ozil vai jogar um pouco mais liberto psicologicamente. Sinceramente tenho essa ideia, porque no passado houve muita conversa da renovação, se renova, se não renova, se vai sair. Depois os problemas com a seleção alemã. Enfim, eu acho que o Ozil este ano pode estar mais liberto para fazer aquilo que melhor sabe, que é jogar futebol. E, portanto, poderá ser uma boa opção 8,5. Mkhitaryan está a 7. Se conseguir agarrar a titularidade, é um jogador que, quando está bem, faz imensas assistências, muitos golos. Portanto, 7 pode ser uma excelente opção se agarrar a titularidade e estiver bem, que nem sempre acontece com o Arménio. Depois, dúvida na frente de ataque neste momento é perceber se o Unai Emery jogará com o Aubameyang encostado à esquerda e Lacazette na frente, ou se, por outro lado, irá colocar o Gabonês a ponta de lança. Lacazette custa 9, Aubameyang custa 11. Não fossem as duas primeiras jornadas, porque já agora, em termos de calendário, as duas primeiras jornadas do Arsenal são difíceis. Joga no Etihad na primeira jornada contra o City, depois joga contra o Chelsea. Portanto, se não fossem as duas primeiras jornadas, eu punha Aubameyang de caras na minha equipa, na minha opinião. Ele, no ano passado, marcou 10 golos em 13 jogos da Premier League. É um jogador que não tem passado, seja no Dortmund, seja no Saint-Étienne, tem feito imensos golos. E no Arsenal confirmou, no tempo que jogou, desde fevereiro do ano passado, confirmou esses predicados. Portanto, punho de caras na minha equipa a 11. Aliás, posso confidenciar, é uma das coisas que eu estou a preparar, é conseguir gerir as duas primeiras jornadas de maneira a ter depois a possibilidade de, com duas substituições, colocar Aubameyang ao lado de Agüero na frente de ataque na terceira jornada, porque a partir daí o calendário do Arsenal fica muito simpático e acho que Aubameyang é um must-have a partir da terceira jornada. Em termos defensivos, os defesas do Arsenal não são tão caros como os defesas dos outros candidatos ao título, mas também, assim, não considero, apesar de achar que o Arsenal irá defender melhor este ano, sem dúvida, e acho que a estratégia passará por aí. Está, tal como eu disse no início do vídeo, Socrates e Mustafi não me dão muita confiança. Mustafi, apesar de tudo,
consegue marcar o seu golito em lance de bolas paradas, é verdade, é importante para um defesa, porque um golo e um defesa são 6 pontos, mas não me dão muita confiança. Bellerin, estou a contar com a concorrência de Lichtsteiner do lado direito, possa subir um pouco o seu nível, portanto a 5.5 pode ser uma boa opção. Do lado esquerdo já afastava-me, porque Kolasinac lesionou-se agora no último jogo da pré-época e vai estar afastado pelo menos até outubro, inícios de novembro. Monreal chegou muito tarde, foi uma coisa que, eu vou ser sincero, nas minhas pesquisas não percebi o porquê. Eu acompanho, acho que bem, o ciclo noticioso. Não percebi o porquê de Monreal chegar tão tarde depois do Mundial, que a Espanha foi afastada nos oitavos de final. Chegou muito tarde, ainda por cima, segundo o Emery, chegou com um problema no joelho, ou seja, não sei o que se passou com o espanhol, não parece por isso que vai ser opção nas primeiras jornadas. Aliás, tem estado a jogar Ainsley Maitland-Niles na esquerda, tem adaptado o médio a esse lugar. Há a hipótese de Lichtsteiner começar a titular na direita e, com isso, Bellerin começar na esquerda. Não sei como será. Mas lá está, tudo isto para dizer que os defesas do Arsenal são um pouco mais baratos que os defesas dos outros candidatos ao título, mas a capacidade de clean sheets do Arsenal, na minha opinião, não será tão elevada. Quanto à baliza, tal como eu disse há pouco, já será impossível decidir se colocar Leno, colocar Shea, porque é uma incógnita muito grande. Apesar de tanto Leno como Shea serem guarda-redes de 5, ou seja, um guarda-redes de 5 num clube top 6, excelente. Isso, quando se perceber quem será o titular, e se na altura tivermos os nossos wildcards, por exemplo, depois do wildcard, não sei até que ponto não será uma boa opção apostar no guarda-redes que nós verifiquemos que seja o titular do Arsenal. No meio campo, existe Lucas Torreira e existe Granit Xhaka. Lucas Torreira tem um preço convidativo, sem dúvida, é um médio barato, mas é um médio defensivo. E eu sei que na Sampdoria, é evidente que na Sampdoria Lucas Torreira marcava livres e fazia a sua ocasional assistência, mas eu não sei se os livres no Arsenal irão cair para Lucas Torreira quando existe Xhaka, quando existe Ozil, existe um certo no balneário. Eu não sei até que ponto é que Torreira está os livres e, portanto, apostar em médios defensivos é sempre um pouco arriscado. Granit Xhaka a 5.5. Este ano, se realmente verificarmos que subirá no terreno, tendo em conta a sua boa meia distância, tendo em conta que normalmente é ele o marcador das bolas paradas do Arsenal, seja cantos, seja livros laterais, ocasionalmente até o livre direto, 5.5, se ele subir no terreno, pode ser uma boa opção. Ainda não me referi a Aaron Ramsey, porque eu não sei até que ponto é que o galês será titular neste Arsenal. Se confirmar que será titular, a chegada que o Ramsey costuma ter à área, ainda por cima costuma ser um jogador muito egoísta quando está no último terço do terreno. Normalmente procura sempre o remate ou aquela assistência para a golo, ou seja, procura sempre notoriedade quando está no último terço do terreno. Por isso que está, pode ser uma boa opção, mas tenho algumas dúvidas da titularidade de Aaron Ramsey. Para concluir, o Arsenal acho que é uma equipa a apostar, sem dúvida. Aqui a grande dúvida, e peço desculpa pela repetição, aqui a grande dúvida que nos coloca a nós, utilizadores da Fantasy Premier League, é apostar de início ou esperar as 2 primeiras jornadas e apostar depois. Vamos acompanhando e vamos vendo o que irá acontecer. E esta é a minha análise do Arsenal. Esperaremos durante a semana para mais vídeos. Estamos a programar quinta-feira à noite fazer um vídeo em conjunto para analisar o fecho do mercado em Inglaterra, ver o que acontece, as últimas movimentações, também lançar um pouco, poderá ser a Premier League que começa logo no dia a seguir, discutir opções estratégicas da Fantasy, quem são as boas opções, más opções, enfim, falar um pouco mais sobre esta temática que nós gostamos tanto. Obrigado.